Muitas pessoas criticaram a forma de punição que as legiões romanas utilizavam naquela época. Quando eu fiz o vídeo sobre a dizimação romana, acharam uma coisa muito bárbara. Essa legião de hoje, por exemplo, nunca foi punida, mas vocês verão o quanto imprevisível ela era. A 21ª Rapax, ou 21ª Legião Predadora ou Devoradora, foi uma legião do exército imperial romano criada em 31 a.C. O símbolo dessa legião era o Capricórnio. Infelizmente, não existem muitas informações sobre ela, nem do porquê ela recebeu esse nome. A 21ª Rapax provavelmente foi uma das legiões criadas por Augusto para a guerra contra os cantábrios da Hispânia Tarraconense. A 21ª também foi uma das 5 legiões utilizadas por Druso, o Velho, para sufocar uma revolta entre os récios entre 16 e 15 a.C. Depois dos acontecimentos que aconteceram em 9 d.C., após o desastre militar da floresta de Teutoburgo, na qual as legiões 17ª, 18ª e 19ª foram destruídas na revolta de Armínio e seus queruscos, batalha essa já contada aqui no canal, a 21ª Rapax foi enviada como reforço para a Germânia Inferior. Neste período, ela partilhou a base de Castra Vetera com a Quinta Laude. As legiões romanas nessa época estavam sedentas por vingança e queriam combater a todo custo para vingar os legionários mortos e torturados em Teutoburgo. Seja a 21ª Rapax, que a Quinta Laude, lutaram com coragem e ajudaram nas campanhas de Germânico na Germânia nos primeiros anos do reinado de Tibério. Como todos já sabem, Germânico viria a vencer completamente as forças de Armínio. Vídeo esse também já contado detalhadamente aqui no canal. Logo depois, em 14 d.C., relatos dizem que as duas se envolveram em um motim. Em 21 d.C., sobre Tibério, uma tropa mista da 21ª Rapax e da 20ª Valéria Vitrix, comandada por um oficial da 1ª Legião Germânica, foi enviada para reprimir a rebelião dos Turones na Gália, que se rebelaram contra a pesada tributação romana. Júlio Floro, um dos organizadores dessa rebelião, juntamente com o chefe da tribo, fizeram uma revolta anti-romana que envolveu grande parte dos gauleses. Júlio Floro se envolveu na linha de frente em uma tentativa de incitar os povos vizinhos à revolta e empreendeu algumas missões diplomáticas com os belgas. Ele também tentou empurrar os gauleses alistados como auxiliares nas legiões romanas para a deserção, mas foi derrotado pelas tropas romanas. Derrotado, ele se matou para não acabar prisioneiro dos inimigos. Em 42 d.C., a 21ª Rapax foi então usada durante a Guerra Germânica de Calígula, mas os detalhes desse período, infelizmente, são desconhecidos. Em 43 d.C., após a invasão da Britânia por Cláudio, a 21ª Rapax foi transferida para a Germânia Superior. Depois ela passou uma curta estadia em Estrasburgo. A legião foi então transferida para Vindonissa, um acampamento da legião que se encontrava onde hoje é a atual Suíça. Ali, ela substituiu a 13ª Gemina. E também ali, ela defendeu as passagens alpinas contra uma possível invasão germânica em solo romano. Em 47 d.C., ainda em Vindonissa, os soldados reconstruíram toda a fortaleza, construída em madeira, pedra e tijolo. Um trabalho enorme, e construíram também fornos, onde se produziam azulejos e cerâmica para as outras colônias militares da área. Em 69 d.C., no ano dos 4 imperadores, assim como o resto do exército da Germânia, a 21ª Rapax apoiou as ambições de Vitélio, o governador da Germânia, e marchou contra Roma. Vitélio venceu as tropas de Otão na primeira batalha de Bedriaco. Reinou apenas 8 meses, de 16 de abril até 22 de dezembro de 69, mas ficou famoso por seu apetite e sua crueldade. Derrotado pelos exércitos de Vespasiano na segunda batalha de Bedriaco, foi capturado,
despido, cruelmente chicoteado e lançado no rio Tibre. Depois, sem nenhuma punição, Vespasiano encontrou uma nova tarefa para a 21ª Rapax: ajudar a subjugar a revolta dos batavos, que irrompera nos atuais Países Baixos, e liberar as 4 legiões cercadas por Caio Júlio Civil. No ano seguinte, a rebelião já havia terminado, mas a legião permaneceu na área e partilhou o acampamento com a 14ª Gemina. Legião essa que também já falei aqui no canal. Em 83 d.C., a 21ª Rapax foi substituída em seu acampamento pela 11ª Cláudia. Sim, a Cláudia ficou em Vidocina e a 21ª primeiro foi para Boon, na Germânia Inferior, que, diga-se de passagem, é um lugar fantástico hoje em dia, mas logo depois foi enviada de volta à Germânia Superior, ainda em 83, quando o filho de Vespasiano, o imperador Domiciano, lançou uma guerra contra uma antiga tribo germânica, e Boon, em contrapartida, foi ocupada pela recém-fundada Primeira Minérvia. Em 89, a partir desse momento, Mainz tornou-se a base fixa da 21ª Rapax e da 14ª Gemina. O governador da Germânia Superior, Lúcio Antônio Saturnino, se rebelou contra o legítimo imperador Domiciano, e as 2 legiões o apoiaram. Olhem só. No entanto, a insurreição foi reprimida pelas próprias legiões da Germânia Inferior, e as 2 unidades rebeldes foram imediatamente separadas, mas sem dizimação. Assim, a 21ª foi enviada para a Panônia, onde a guerra estava prestes a estourar contra as tribos do Danúbio Central, contra os suevos. E em meados de 92, os arquivos contam que a 21ª foi totalmente destruída pelos Sármatas, uma coalizão de tribos nômades iranianas. Essa é a foto de uma descoberta na Alemanha com uma inscrição da Legião 21ª Rapax. E essa foi a sua história. Uma legião que muitas vezes fez as suas próprias regras e jogou o próprio jogo, apoiando quem era melhor para eles naquele momento. Se você curtiu o vídeo, fortalece aí com um like e compartilhe se puder. Essa série das legiões dá muito trabalho fazer, porque a pesquisa tem que ser feita muito a fundo. Muitas vezes restam poucas informações sobre essas tropas, então ajudem como vocês puderem, ok? E uma perguntinha para o final aqui. Coloquem nos comentários, se você fosse o imperador, você confiaria nos soldados dessa legião? Eu, como sempre, vou ficando por aqui. Tudo de melhor para vocês.